Então, assim, primeiro de tudo, agradecer o tempo de vocês, a dedicação de vocês por estarem aqui, né, desse dia louco que todo enfermeiro tem, que todo mundo que trabalha na área de hospital tem, e chegar no final do dia e falar, cara, eu ainda vou ver um webinar, já estou cansado de webinar por causa da pandemia, mas eu vou ver esse webinar porque tem tanta coisa interessante e tem um palestrante fantástico aqui junto com a gente, né, que é o Leandro. Então, muito obrigado. É uma honra para mim poder estar aqui representando a Terra Gene. Obrigado, Terra Gene, também pela confiança em me deixar apresentar esse tema. Mas mais do que tudo, né? Agradecer a vocês por estarem aqui. E também agradecer o Leandro. O Leandro, muito educado, muito bacana, aceitou falar disso aqui com a gente. Alinhou tudo comigo, a gente conversou bastante. Então, eu só tenho a agradecer. Para vocês aqui, eu só tenho a agradecer. Eu sou aqui um grato, só sou um transmissor de mensagem aqui. Eu sou um mensageiro para vocês, tá? O que a gente vai falar hoje? A gente vai tentar desmistificar um pouquinho essa questão de proteína e ATP. Vamos tirar da cabeça essa coisa de proteína é melhor, ATP é melhor, um é melhor que o outro. Não tem essa, não tem essa, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês hoje que proteína tem a sua função, ATP tem a sua função, e algumas vezes eles têm uma função junto. Na maioria das vezes, na verdade. Então, não é que uma coisa é contra a outra, uma coisa complementa a outra, tá? Agora, vamos começar do princípio, né? Vamos começar lá do começo. Por que a gente tem que medir limpeza? Porque vamos pensar, talvez não séculos, mas décadas atrás. Sim. Como que era o jeito de se medir limpeza? Era básico, né? A gente olhava para o instrumental, tá limpo. Não tá limpo? Tá limpo. Aqui, ó, não tem sujidade, não tem grosseria nenhuma. A análise visual, a aparência visual, ela é só uma aparência estética. Ela só serve para gente para dizer o seguinte: passou pelo menos pelo primeiro step. Mas lá atrás, era isso que tinha. E era isso que tinha, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Só que a gente não consegue garantir que essa análise visual não quer dizer que tenha contaminação, qualquer tipo de contaminação, seja proteína, seja biofilme, seja micro-organismo, qualquer coisa, qualquer matéria orgânica que esteja ali é um contaminante potencial ou um alergênico potencial que pode prejudicar o paciente de vocês no final. Então, a limpeza visualmente aceitável, ela não significa uma limpeza comprovada. Tá? Só um minutinho. Ok, vamos lá, vamos seguindo. Como a gente avalia a eficácia da limpeza em uma CBE? Então, a gente tem todos os steps, né? A gente tem a inspeção visual, que é uma parte importante, obviamente, que é a primeira parte onde a gente olha o instrumental e faz a análise grosseira, né? Uma análise primária de não tem crosta, não tem sangue, não tem nenhuma sujidade visível. E a gente tem, eu vou pular, tá? Eu vou pular daqui da inspeção visual para a microbiologia, que é o que a gente faz hoje, né? A gente coloca lá indicador químico, biológico, tal, pacote de desafio, para saber, em alguns casos, a gente usa o ATP ou a proteína. O ATP sempre vai medir se existe atividade biológica residual. O que significa? Que ali tem alguma coisa viva. Porque o ATP é uma... Vocês lembram, né? Todo mundo lembra aqui, ciclo de Krebs, cadeia carbônica. ATP significa basicamente que tem alguma atividade biológica ativa. Ok? Se não tem ATP, não significa que não tem sujidade. Pode ter sujidade de paredes celulares, de proteínas, de
de parede celular, de sangue, de qualquer coisa. Então, basicamente, não significa que não está sujo. Significa que não tem nada a ver. É por isso que o ATP ele tem uma correlação com a microbiologia. Basicamente é o seguinte: se o ATP é ativo, ou seja, se passou da barra do limite, da onde a gente deu que o ATP é o mínimo aceitável, passou, a gente tem que confirmar com a microbiologia. A proteína já não mede isso, ela mede outra coisa. Então, cada método de análise de eficácia da limpeza da CME, ela responde uma pergunta diferente. E às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes, ela precisa de mais de uma dessas análises. Não é só uma coisa que faz, é mais de uma, tá? Agora vamos entender um pouquinho o que é ATP, adenosina trifosfato. Vamos lá. Ciclo de Krebs fabrica, isso eu estou falando em humanos, né? Em humanos não, em seres vivos, mamíferos. Seres humanos fabricam 36 ATPs e gastam 2 ATPs para fabricar esses 36 ATPs. Então fabricam 38, sobram 36, maravilhoso, não tem problema. Não, A questão é, ATP é uma unidade de energia. Ele basicamente mede atividade biológica, ou seja, ele só vai estar presente no que está vivo, né? Excluindo vírus, prions e tal, mas bactéria, fungo, sangue, qualquer coisa que tenha algo vivo dentro vai ter ATP. Então, ele é basicamente uma moeda energética. A proteína já é diferente. A proteína já é um modelo estrutural, né? Ele já é uma enzima, ele já faz um trabalho mecânico, ele já faz um trabalho estrutural, e ele vai estar presente estando ou não no organismo vivo. Ele pode não ser identificado se o organismo estiver vivo ou não, mas ele vai estar presente. Ele vai estar lá, identificado, se o organismo estiver vivo ou não. Ok? Então, basicamente, a proteína, ela faz uma função completamente diferente do ATP. Aqui, eu vou apresentar um slide para vocês que pode parecer que deixa o ATP parecer mais fraco do que a proteína, mas não é. Aqui é para mostrar para vocês algumas questões de análises do que um funciona e que o outro não funciona, tá? Então, se a gente for pensar em resultados, ambos são ótimos. Resultado rápido. Hoje o ATP é em segundos, a proteína é em minutos, pelo menos para análise proteica da Terra Gene, que eu vou apresentar para vocês aqui e mais para frente, ela é em minutos, o ATP é em segundos, em RLUs, ou seja, em resultado de luz, né? Você precisa de um luminômetro. Em matéria orgânica, o ATP, na verdade, ele vai identificar a matéria orgânica, mas viva. A proteína vai identificar qualquer matéria orgânica, seja viva, seja não viva, tá? Resíduo proteico, o ATP nunca vai identificar. A proteína vai. Com análise de proteína vai. Alergênicos, o ATP vai conseguir identificar algumas coisas, a proteína vai identificar quase todas as coisas, né? Sobre limpeza ambiental, ambos são ótimos. E aqui a gente vai ter que ser muito sincero. O ATP é muito melhor, por exemplo, para análise de ambientes como quartos, UTIs, quartos cirúrgicos, né, salas cirúrgicas. Todas essas questões ambientais, o ATP é muito melhor. A proteína também tem uma função, mas aí, nesse caso, complementar. Ela é excelente, mas complementar. O ATP, para experimental, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele vai funcionar, mas ele é subjetivo. A proteína já é mais específica. E o Leandro vai falar disso daqui a pouquinho, quando a gente for chamar ele aqui para conversar um pouquinho. E aí, nessa parte do experimental, é onde a gente quer focar. Por quê? O ATP vai te dar uma noção. Funciona? Funciona.
mas a proteína é muito mais específica e ela tem regulamentação já, regulamentação não, mas normativas já que dizem como que funciona. E qualquer interferência química também, o ATP não vai funcionar. Então, detergente enzimático, qualquer uma dessas questões, a proteína vai funcionar muito melhor, tá? Agora, aonde a gente quer chegar? Acho que esse slide é o slide mais importante da apresentação, tá, pessoal? Eles respondem perguntas diferentes. Eles não são métodos concorrentes, eles são métodos complementares. Em alguns momentos, eles vão analisar a mesma coisa, mas para diferentes respostas. Então, a gente tem que parar de pensar de que ATP e proteína são análises concorrentes ou são análises que, então eu vou parar de fazer ATP e vou fazer proteína. Eu vou parar de fazer proteína e vou fazer ATP. O certo, o correto, é a gente poder fazer os dois. Gabriel, me ajuda. Esse que eu não consigo. A minha instituição não tem grana para fazer os dois. O que eu faço? Faz o que é mais indicado para cada coisa. Então, eu preciso gastar uma bala, né, uma grana, para fazer análise de ambiente. De quarto, faz ATP. Não, Gabi, a gente precisa fazer mais sobre CME mesmo, sobre instrumental, seja ele canulado, seja ele não canulado. Faz proteína. Eu tenho bala para fazer as duas coisas. Depende de onde você vai. Se for ambiente, faz ATP, complementa com proteína. Se for instrumental, faz proteína, complementa com ATP. Então, a gente tem que começar a entender o que cada um deles faz e não faz. Então, o que é importante esclarecer? O ATP, ele não, nenhum deles, né? Nenhum dos dois, na verdade, mede esterilidade. O ATP não consegue identificar micro-organismos específicos. Ele não diferencia bactérias, sangue, etc. Ele só vai medir energia, ele vai te falar. Tem atividade biológica. Eu não sei o que é, mas é biológico. Tá? Ele não substitui a cultura microbiológica, ou seja, os indicadores biológicos que a gente já usa hoje em dia na rotina do CME, e não comprova a ausência de proteínas, assim como a proteína não substitui a ATP. A proteína, ela não consegue detectar qualquer tipo de matéria orgânica, também não mede carga microbiana, não substitui o ATP, assim como a ATP não comprova esterilidade sempre vai ser por microbiologia, certo? E isso é uma coisa que eles são complementares a qualquer tipo de análise, tá? Então, eu deixei uma tabela aqui para vocês, inclusive, faço o maior gosto do mundo, se vocês quiserem, no final da apresentação, tem meu contato. Quem quiser essa tabela aqui, uma tabela que eu preparei, para mostrar para vocês para que serve qualquer coisa. Inspeção visual é importante? Claro que é importante, porque se a gente não fizer a inspeção visual, a gente nunca vai saber se passa para a próxima fase. Então, olhar, basicamente, ver o instrumental e falar, tá limpo. Aparentemente, tá limpo. Ok. Depois disso, se vai para autoclave, se vai para peróxido, se não vai, não interessa. Tem que olhar e falar, tá limpo. Não tá limpo, já volta. Especialmente, pessoal, quando a gente fala de limpeza manual, né? Limpeza manual é a que mais tem falha. Então, assim, olhou, passou. Essa parte, ela é importante, ela é super importante. Então, passou dali, fez, tá? E aí a gente faz um loop. Aqui passa de ATP e proteína para microbiologia, que é onde a gente vai ver a análise depois da autoclave, se passou ou não passou. Mas quando passa, né, por ATP, por proteína e tal, para análise, a gente tem as indicações corretas. Então, hoje, o padrão ouro para instrumental, é proteína. Quer fazer uma análise dupla? Vamos para ATP. Para ambiente, como quartos, UTI, ambulatório, qualquer coisa assim, o padrão é ATP. Quer fazer a segunda linha? Vamos para proteína.
Então, nada tem uma resposta única. A ideia é trabalhar conjuntamente, tá? Aqui eu vou deixar para vocês algumas evidências científicas, aqui, resumido, tá? Obviamente não tem as evidências aqui, as evidências estão no final da apresentação. Mas o ATP é uma excelente ferramenta de verificação rápida, com uma melhor adesão de protocolos de limpeza e com correlação variável aos protocolos de microbiologia. Por quê? Porque se significa que o ATP deu alto, alguma coisa está errado, e aí microbiologia vai comprovar. A proteína já é um melhor indicador para redes orgânicos persistentes, e ela é ótima para CME, para experimental, seja ele canulado ou não, como eu disse, e sempre vai oferecer uma maior precisão quando complementado com ATP, tá? E aí, uma coisa que eu acho importante, e eu adorei esse slide, porque eu vou confessar, eu fiz esse slide aqui no chat GPT, tá, pessoal? E eu achei maravilhoso. ATP e proteína, eles não competem, eles são amigos. Eles vão ajudar um ao outro, como eu venho falando desde o começo. O ATP vai dizer se existe atividade biológica, a proteína vai dizer se existe resíduo proteico. Num ambiente hospitalar, sem considerar a CME, sem considerar instrumental cirúrgico, sem considerar material que vai para o centro operatório, ATP vem em primeira linha, proteína vem em segunda linha, como complementar. Na CME, a verdade é a proteína é o padrão ouro e, na sequência, vem indicadores químicos e biológicos. Posso usar ATP? Pode. Se você tiver a grana para fazer isso, né? Se a instituição tiver o recurso financeiro para fazer isso, ótimo, faça. Mas se não tiver, pelo menos a proteína mais o ATP é o mínimo que tem que fazer, tá? E no final das contas, a gente tem que pensar o seguinte, e é tudo baseado nisso, né? Vocês vão ver isso em palestras da Giane, por exemplo, Giane Bronzatti fala disso a vida inteira, né? Segurança do paciente. Não importa o recurso que a gente tem que usar, a gente tem que pensar na segurança do paciente. Então, inspeção visual, mais ATP, mais proteína, mais cultura microbiológica, tudo que a gente puder usar para garantir que aquele paciente não tenha um risco de saída com retorno, e hoje em dia, ainda mais pensando que o retorno, dependendo do plano de saúde, do hospital e tudo mais, vai gerar custo para o próprio hospital, porque os planos de saúde já estão fazendo share risk, né? Ou seja, deu algum problema aqui, você assume, né? A gente tem que usar, óbvio, pensando em custo, óbvio, mas a gente tem que pensar em criticidade do processo. Quanto maior a necessidade de um método de análise mais complexa, mais recursos a gente tem que usar. Senão, a gente está economizando para gastar depois. E economizar para gastar depois é economizar para gastar muito mais depois. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Bom, como que a Terragene pode ajudar vocês nisso? A Terragene é uma empresa da Argentina. Quem não conhece a Terragene, é uma empresa que está baseada em Rosário, na Argentina, e ela tem a solução completa, desde indicadores de limpeza até software de rastreabilidade. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês, basicamente, o que a gente tem nessa linha de ATP e proteína, tá? Então, a gente tem as canetas de análise de ATP, que são dedicadas à superfície. É uma caneta que, basicamente, vai fazer o mesmo papel do que eu vou mostrar para vocês de proteína, só que ela precisa de um luminômetro, né, para fazer a leitura dos RLUs. Como que funciona, né? Basicamente, ela vai medir ATP e vai ter uma reação química que vai mostrar RLUs, que são unidades relativas de luz.
E aí o luminômetro vai mostrar isso para vocês e basicamente, de novo, eu estou falando basicamente bastante, mas tudo bem. Ele vai mostrar quanto aquilo tem de RLUs. E a instituição vai definir quantos RLUs tem que ser aceitável. 30, 10, 8, 9. O problema é esse, tá? E aí a gente vai entrar aqui na proteína, que é onde eu quero trazer para vocês a parte do instrumental. Sangue e tecidos humanos basicamente contêm proteína. Elas são um componente extremamente importante não, essencial, né? Dentro desses tecidos. O que acontece é o seguinte: se a gente vai olhar para uma caneta de proteína hoje, que existe já no mercado, já existem várias no mercado, né? Não é só a Pro Micro, não é só a Pro Endo e tal, mas todas as que existem no mercado, todas, sem exceção, elas são qualitativas, ou seja, elas vão te fazer análise basicamente colorimétrica, tá? O que a Terra Gene está trazendo? A Terra Gene está trazendo uma análise mais aprofundada, uma análise quantitativa. Então, hoje, a nossa proteína ela é analisada através da nossa incubadora, que é a Pro Micro, apesar de pode ser analisada na IC10, que é a nossa tradicional, ela vai te trazer uma análise quantitativa impressa, ou seja, você vai ter um número, você vai ter um valor que está aqui, ó, certo? Vocês vão ter um valor de referência, e inclusive que pode subir para o nosso software de rastreabilidade, etc., querendo usar ele ou não, mas já é um número mais palpável, mais palatável, digamos assim, ou seja, é mais fácil apresentar um número do que uma foto de uma cor. Até porque cor é um negócio que cada um vê de um jeito, né? Então eu queria que vocês vissem o vídeo aqui rapidinho. Vou ver se... Acho que não vai passar, né? Vai passar. Pro One Micro Hygiene Monitoring System and Mini Pro Auto Reader for the detection and quantification of surface proteins. Designed to detect and quantify residual proteins and iatrogenic agents on medical instrument surfaces after the cleaning process. A quick user guide. First, turn on your Mini Pro by connecting the power source. Now wait for it to reach the default temperature of 60 degrees Celsius. You can use the external thermometer to verify the temperature. You'll know when it's done when the temperature light stops blinking and remains on. Remember that the Pro One Micro should be stored vertically and refrigerated. Before swabbing, it's important to remove the Pro One Micro from the pouch and allow it to reach a temperature of 20 to 25 degrees Celsius. Now, remove the swab from the device and carefully apply 2 drops of moisturizer on the swab tip. Rotate the swab after the first drop to be homogeneously hydrated and ensure the drops don't fall off the swab. Swab thoroughly the instrument's surface to be tested. It should be the most challenging area for removing the organic matter. Press the swab and rotate it several times while collecting the sample. Place the swab back in the device and activate it by pressing it firmly downwards. Shake it vigorously downwards for about 15 seconds. The solution must turn green. Slide the swab upwards and shake the device again to ensure all the liquid falls into the reading cone. After activation, the Pro One Micro must be incubated immediately. Hold the Position Pro button to enable the position's reading mode. Place the protein pen in the activated position. Ensure it is correctly inserted into the bottom of the position, and the pen does not rotate. Hold the Pro button for 1 second again to start the incubation and wait for the result. The Pro One Micro reading process takes 4 minutes in the Mini Pro Auto Reader and 7 minutes in IC1020FR and IC1020FR LCD incubators.
The color of the solution on the Pro 1 Micro can be used for an optional qualitative reading, only if the interpretation is done immediately after the protein pen is removed when the program ends, using the provided color card as a reference. If the protein pen is not removed as soon as a result is informed, the color of the solution will continue to evolve. For this reason, an audible alarm will be set off 30 seconds before the reading ends to warn the operator that the incubation time is about to finish. You can turn off the alarm by pressing the alarm button. When the incubation is completed, the Mini Pro will print the results and display a red or green light. Green light means the amount of residual protein swabbed is below the threshold set. Red light indicates the amount of residual protein swabbed is above the threshold set. Further details will be shown in the printed ticket. Also, you can use our exclusive Bionova cloud traceability software to track, save, and manage all your readout processes. The example shown in this video was done following HTM0101 guidelines with a threshold of 5 micrograms. But we also developed a mobile app called Surface Eye, designed to comply with International Standard ISO 15883 Part 5 2021. To configure the HTM or ISO thresholds on your auto reader, please refer to the user manual. Both modes are connected and integrated with Bionova Cloud. You can check the links in the description below to know more about Bionova Cloud and Surface Eye. Bom, pessoal, a mesma a gente tem não só para superfícies, mas a gente tem também para qualquer tipo de canulado, tá? Então, qualquer tipo de material que seja canulado, a gente tem a mesma caneta de proteína. Qual que é a diferença? Ela tem um suave, que é mais longo, que é mais, ele tem 2,5 metros, e ele tem 4 diâmetros diferentes, 1,7, 2, 2,7 e 3 milímetros, tá? Então, qualquer canulado abaixo de 5 milímetros, ela está capacitada para ver. Eu não vou gastar o tempo de vocês e perder o tempo do Leandro para verem o vídeo do Pro 1 Endo. Ele está aqui. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para pesquisar no YouTube. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é um contexto normativo importante. Eu vou deixar até nesse slide e já vou chamar o Leandro. Leandro, você está aqui? Estou aqui, Gabriel. Maravilha. Leandro, eu vou mostrar esse contexto normativo aqui para a nossa audiência, que é para falar tanto da HTM, quanto da ISO, quanto da ST98, a questão que já existe uma quantificação proteica aceitável. Então, a HTM diz que o máximo aceitável é 5 microgramas. A ISO diz que qualquer coisa acima de 3 e abaixo de 6,4 toma cuidado, acima de 6,4 intervenha imediatamente, e a ST98 já diz que qualquer coisa abaixo de 6,4 é aceitável. Para falar o seguinte, quando você tem uma normativa que diz para você o seguinte, olha, tem um número aqui, eu tenho um número, esse número aqui é palpável, eu consigo olhar para esse número e falar, quantificado é uma coisa aceitável. Como é que você vai fazer a mesma coisa com alguma coisa que é colorimétrica, né? Como é que você vai falar que é aceitável ou não numa colorimetria, na qualificação? Então, assim, não tem jeito, né? Eu, antes de pedir, vou deixar as evidências aqui para vocês poderem chamar os seus certificados. Leandro, eu queria que você opinasse um pouquinho sobre essa questão de quantificação e tal, a sua experiência. O que você me diz? É fundamental, né, Gabriel? Você ter de forma exata, né, muito melhor do que você ter de forma qualitativa, né? Você tem o resultado 10, é 10 para mim, é 10 para você, diferente de uma qualitativa que você pode enxergar numa tonalidade de cor, diferente da que eu enxergo, né? Trazer uma interpretação talvez não tão assertiva para um nível aí de ação, né, que é necessário e que indica a legislação.
Então, Leandro, eu queria conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi a tua experiência aí com a questão de análise de proteína, de ATP, os estudos que você fez, por favor? claro, com certeza. Contando só um pouquinho da minha história, só para introduzir o pessoal, né? E agradecer também o time Terra Gene, Gabriel também pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir também com um pouquinho da prática dos hospitais. A gente bateu um papo aqui no final também, perguntas, enfim. É muito bom. Agradeço mesmo ao pessoal e ao todo o time Terra Gene pelo convite. Gabriel, só para contar rapidamente, eu atuo em bloco operatório há aproximadamente 15 anos, então um tempinho aí atuando dentro de centro de material de esterilização, centro cirúrgico, e eu atualmente estou aí como gerente assistencial de um hospital privado aqui dentro de São Paulo. Então, estudo muito sobre central de material de esterilização, né, sobre processamento, limpeza, enfim, tudo que engloba aí a central de material. E até estudei recentemente, compartilhei com vocês, a Ragene apoiou bastante aí nesse estudo sobre limpeza de instrumental robótico, né? E que vai muito de encontro com tudo isso que você trouxe, né? Sobre a utilização do ATP, sobre a utilização da proteína, qual utilizo, qual não utilizo, né? Então, tudo isso é sempre uma dúvida para o enfermeiro que está na ponta, que está ali na prática, né? E como você muito bem trouxe, né, um não substitui o outro, né? Então, depende da sua realidade, do seu hospital, o tipo de material que você utiliza, qual que é a sua condição financeira também para adquirir cada um desses métodos, né? Então, é algo que atualmente tem sido um ponto também de escolha, né? Bom em um ou em outro, né? Então, é sempre uma dúvida para o enfermeiro. E até um ponto importante, um marco histórico para a gente, Gabriel, que mudou, dá cada vez mais essa questão de escolha, é que até um ano e pouco atrás, a gente só tinha proteína qualitativo, né? Então, você só tinha interpretação colorimétrica. O que se tornou uma realidade, o quantitativo é um ano, né, Gabriel, mais ou menos, né? Um ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho. Então que favorece bastante aí no uso desse tipo de teste no dia a dia dentro do central de material de esterilização. Falando da Sim. idade, por exemplo, na central de material de trabalho, nós temos 160 colaboradores. E praticamente quase todos eles executam teste de limpeza periodicamente na central de material de esterilização. Aí imagina para você 160 pessoas avaliando de forma qualitativa, né, colorimétrica, o resultado de proteína em cada um dos instrumentais, em cada um dos processos. Imagina o quão difícil seria, né? Então, eu estou falando, por exemplo, né, eu e você olhando seria talvez uma avaliação de forma diferente, né, do resultado da avaliação colorimétrica. Imagina 160 pessoas avaliando o processo dia após dia, rodando ali testes e mais testes, né? Então, gente, na nossa realidade, foi uma escolha trazer o ATP no primeiro momento por ser um resultado quantitativo, né? Então, o ATP, historicamente, ele já traz isso para a gente slide. Então, para a gente foi uma escolha mais segura do ponto de vista de avaliação de limpeza dentro da central de material de esterilização. Mas, para cá, a gente tem essa possibilidade de utilização também da proteína quantitativa, é algo também muito importante para a gente na nossa realidade dentro do centro de material de esterilização. Lê, você sabe que eu fico pensando aqui a questão de bastonetes dentro do olho, né? Eu até hoje não sei o que é fúcsia. O que é fúcsia? Né? É uma cor, sei, ela existe? Gelo, para mim, não existe. A análise colorimétrica é subjetiva. Ela sempre vai ser subjetiva. Ela vai depender da boa vontade de alguém olhar e falar assim, parece isso. Exato. Exato. E por mais que você tenha ali uma régua, né, que te fala assim, olha, nessa reguinha aqui, a cor tal pode significar aproximadamente 5 microgramas, 2 microgramas de proteína, algo do tipo, mesmo assim a gente pode ter dúvidas. Mesmo assim. Exato. Até porque os ranges ali de cor, eles te dizem, tá entre 3 e 5, 5 e 7, 7 e tanto. E aí, você está onde, exatamente? E aonde você colocou sua nota de corte, concorda? Ou seja, se você colocou em 7 e está entre 5 e 7,5, você vai cortar, então, porque você já quebrou a regra, concorda? Não dá para opinar sobre cor. A gente tem que opinar sobre número, certo? E nosso desafio, Gabriel, como que você armazena esse resultado? Né? Tem que tirar foto, porque ela continua mudando de cor, né? Toda proteína continua reagindo com o reagente que a gente coloca e ela vai continuar mudando de cor. Se você for olhar, e é por isso que a nossa incubadora, inclusive, Leandro, ela fica pitando 30 segundos antes. Para quê?
Não é por causa da impressão, porque a impressão está impressa, concorda? Está impressa, está tudo certo. É para que a pessoa, se ela quiser fazer análise colorimétrica, que ela faça na hora. Porque daqui 15 minutos, aquilo já ficou roxo. Exatamente. Né? Então, é muito subjetivo, é uma coisa muito... Ajuda, mas ela não é assertiva ao ponto do número. E vamos ser sinceros, né? Número é número, acabou a conversa, não tem discussão. Sim. O número ali, aquele é o número, qual que é a referência? Eu usei HTML, eu usei a ISO, eu usei ST, não importa, você tem um número, concorda? Exatamente, que é super importante. Aí você armazena esse dado, né? Seja informatizado, né? Você tem um sistema que consegue armazenar isso em nuvem, seja num caderno que você tem dentro do seu central material, você anota lá, deu 10, deu 15, deu 20, enfim, o número que seja, né? Então, muitas vezes, o ATP acaba sendo uma primeira escolha para centrais de material de esterilização pelo fato de você ter um resultado numérico, né, quantitativo ali, e você poder reproduzir, né, transcrever de um equipamento para um caderno, para uma forma de armazenamento, diferente da proteína até pouco tempo atrás, né? Agora, hoje, você já tem esse resultado de uma forma quantitativa. E aí, eu até fiz um trabalho recentemente agora, trazendo isso também, né? Analisando aí os instrumentos robóticos após o processo de limpeza, fazendo ali o teste de proteína na área funcional. Então, usei até 2 tipos de teste de proteína, usei o laboratorial, né, que a gente costuma utilizar muito em pesquisas, né, do ponto de vista científico, e utilizei também a proteína comercial, que foi até esse da Terra Gênero, que vocês me ajudaram bastante nesse conhecimento. Os resultados foram bastante similares, né, tanto no contexto de eu analisar a pinça como um todo, no resultado laboratorial, na análise laboratorial, quanto o SWAB, que foi utilizado na área funcional, na área de maior desafio da pinça, né. Então, foi bastante satisfatório do ponto de vista do processamento que nós realizamos no Hospital do Trabalho e do ponto de vista da gente ter a oportunidade de comparar um teste laboratorial que é super sensível com um teste de proteína que é comercializado e muito fácil de ser reproduzido na central de material de esterilização. Ou seja, traz, sim, de fato, muita segurança no processo. A gente estava até conversando um pouquinho, né, Gabriel, hoje pela manhã, sobre a RDC 15, né, que, assim, está fazendo, caducou já há muito tempo, né? E a RDC, ela deixa muito aberta essa questão do método, né, de escolha que vai ser utilizado para a verificação do processo de limpeza, né? E eu vi uma frase muito legal hoje pela manhã, que limpeza não é aquilo que só você, né, somente aquilo que você vê, você enxerga olho nu com os lucros, mas aquilo que você consegue mensurar e demonstrar através de indicadores. E a RDC, ela deixa muito amplo, né? Deixa que a central de materialização deve realizar algum tipo de teste, mas não informa qual teste, qual periodicidade, enfim, fica muito a critério do enfermeiro, a critério do profissional, que ele vai se atualizando conforme vai sendo publicado artigos, conforme vai sendo publicado guidelines, e aí traz essa escolha e traz essa segurança para dentro do seu processo, né? A primeira pergunta que eu acho que o enfermeiro deve fazer, né, não é o porquê fazer isso, por que eu devo fazer isso, mas para quem eu devo fazer isso, né? É por nós, é pelo paciente, né? Nós que temos futuros pacientes, para justamente trazer esse processo cada vez mais seguro. Não é porque eu comecei com a TP hoje, eu tenho que continuar os próximos 5, 10 anos utilizando a TP, ou vice-versa, né? Então, a gente sempre tem que fazer análises assertivas para o processo. Como você trouxe muito bem, a 15883 fala muito sobre isso, a norma americana também da ANBI fala muito bem. Eu gosto muito de um manual alemão também, que foi publicado pela Zentrum também, que traz muito sobre essas questões do ponto de coleta. Se eu coleto na área de cremadeira, eu tenho que ter valores menores do que 10 microgramas. Se eu coleto em áreas de articulações, eu tenho que ter um valor X. Então, a gente tem muitas referências aí que nos amparam nesse processo e, sem sombra de dúvidas, referências também que embasam a gente escolher o melhor teste de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa criticidade, né? E aí tem realidades todas. Há pouco tempo a gente estava na cirurgia totalmente convencional, totalmente aberta, evoluímos uns 15, 20 anos atrás para a cirurgia laparoscópica, né, vídeo assistida. Agora nós estamos na era da cirurgia robótica, então a cada momento a gente tem que aperfeiçoar mais o método de escolha para os processos de verificação de limpeza, né? E como você disse, nenhum substitui o outro, né? São complementares sempre, né? Leandro, antes de eu abrir aqui para perguntas e respostas, a primeira coisa é muito difícil trabalhar com a área biológica, né? Eu sou veterinário, sou enfermeiro, tem uma galera que é médica e tal. É muito difícil trabalhar sendo da área biológica com números, né? Porque biologia não é uma ciência exata. A gente nunca vai ter um negócio que vai falar assim, tá certo, tá errado.
Não, tem uma referência. Então, a gente sempre vai trabalhar com referências. Então, é melhor trabalhar com referências que tenham números do que com referências empíricas. Total. Exatamente. A segunda coisa é te agradecer mais uma vez pela sua proatividade em participar da atividade com a gente aqui, que eu acho que não só foi maravilhosa, como talvez as perguntas que a gente tem aqui da audiência sejam respondidas. E a terceira é, pessoal, se vocês quiserem conhecer mais sobre todo o portfólio que a TerraGene tem, podem escanear esse QR Code aqui. Esse QR Code vai levar vocês para a biblioteca científica da TerraGene e vocês vão ter acesso a tudo, ou quase tudo, que a gente tem lá. O que vocês não tiverem, vocês têm meu contato aqui, meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade para me contactar, eu sempre respondo o mais rápido possível. Leandro, acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Andrés, você está aqui? Muy bien, Gaby, sí. Ok. Perfeito. Andrés, vamos fazer as perguntas pelo chat ou podemos abrir o áudio? Sí, sí, adelante, pueden abrir, pueden consultar. Ok. Alguém tem perguntas? Não fiquem envergonhados, vai. Façam perguntas, vai. Vamos lá, gente. A gente gosta de pergunta, gente. Vamos interagir aí. Vamos ver os desafios da centragem de material. Alguém aqui quer fazer uma pergunta. Angélica? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tô ótima. Gabriel, obrigada pela apresentação, foi ótimo. Acho que foi muito claro, direto, referente à questão da complementação do ATP e do teste de resíduo de proteína. Hoje eu trabalho com o teste da TerraGene, não tenho a incubadora, mas já vai ser algo que eu vou correr atrás, porque realmente o teste quantitativo, o resultado quantitativo dá uma diferença muito grande no processo, Sim. justamente porque a cor ela é subjetiva, né? Cada pessoa tem uma análise. E aproveitando o Leandro aqui, tietar ele um pouquinho, que eu já babo um pouquinho na Idalina, então já vou aproveitar. Ele comentou, né, que ele já fez alguns estudos, que ele começou com os testes de ATP, e na minha instituição, eu venho um pouco dessa realidade que o Gabriel falou, é uma instituição filantrópica, a gente fazia os testes uma vez por mês, aí a gente passou a cada 15 dias, hoje a gente faz uma vez por semana, e só que as cirurgias têm aumentado, são cirurgias mais complexas, e eu queria uma sugestão de você, né? Do que você propõe, que ideia que você me dá, para que eu apresente para a instituição, porque para mim é necessário fazer esse teste de proteína todos os dias. Eu tenho cirurgias cardíacas, geralmente 3 vezes por semana, eu recebo cirurgias da ortopedia, né? Material de OPME geralmente também 3 vezes por semana. Então, o que você me sugere, né, que eu possa colocar para apresentar para a instituição para aumentar a utilização desses testes na instituição? Acho que o Leandro vai poder te apresentar o protocolo dele, né? Isso. É mais ou menos o que você faz hoje, certo, Leandro? Exato, Gabriel. A gente começou assim, como a Angélica, né? A gente começou fazendo 1 mês, 15 dias, e a gente foi aumentando diminuindo a periodicidade, aumentando, né, a frequência de coleta. E hoje a gente faz coleta semanal. Mas, como a nossa quantidade de equipamentos é grande, pra vocês terem uma ideia, a gente tem quase 10 equipamentos de limpeza, entre termos, lavadoras ultrassônicas, termosifcadoras. A gente faz o rodízio. Por exemplo, na segunda-feira eu coleto na máquina 1 e 2, na terça eu coleto na máquina 3 e 4. O ideal seria se a gente pudesse coletar todos os dias em cada ciclo de cada máquina, né, para que a gente tenha ali uma amostragem do processo de uma forma um pouco mais segura. Mas haja dinheiro também que a gente possa fazer tudo isso, né? Então, de acordo com a nossa realidade, a gente vai aumentando gradativamente. O apoio do Serviço de Controle de Infecção foi extremamente importante nesse processo para que a gente aumentasse a frequência de coleta, né? E trouxesse isso em números. Então, a partir de uma negociação com as empresas, enfim, a partir de uma negociação com o serviço de gestão
gestão do hospital, você consegue aos poucos ir aumentando essa periodicidade. O importante é começar, o importante é realizar. Então, além de tudo, né, por mais que esteja ali estabelecido no RDC 15 desde 2012, o importante é você ter um ponto de partida. E a partir daí você vai aumentando, fazendo rodízios de equipamentos e vai mostrando de forma científica o quão importante é você trazer isso para a sua realidade no dia a dia, do ponto de vista de controle de infecção, do ponto de vista de segurança do paciente. O Gabriel trouxe muito bem essa questão de share risk também, quando você tem um processo. Hoje, quase todas as cirurgias são empacotadas, né? Então, para um paciente que vai fazer uma hérnia, ele tem 3 dias, 2 dias de hospitalização, para a operadora, muitas vezes não interessa se ele ficou 4, 5 dias, ele vai receber, o hospital recebe só 2 dias, né? Então, decorrente do processo de infecção, você pode ter uma perda muito maior do que o processo de investimento num teste de verificação de limpeza. Então, o enfermeiro precisa fazer essa análise de uma forma um pouco mais global, né? Então, não só pensar no processo CME, mas pensar no desfecho do paciente. Porque para o gerente, para o diretor, para quem quer que seja o gestor do hospital, pode ser muito mais custoso aumentar um dia de internação em UTI, aumentar um dia de internação em unidade de 1, 2, 3 pacientes, do que a gente propriamente investir no teste em processos de segurança dentro do centro de material e esterilização. Leandro, assim, Angélica, desculpa, só fazendo um adendo aqui, né? Não existe uma realidade única, tá? Existe a realidade da tua instituição. Basicamente, qual que é o fluxo da minha instituição, qual que é o risco da minha instituição, e assim vai. Então, não existe um protocolo único que é adotado, por exemplo, na Biblioteca de Ciência Portuguesa com Leandro, o que é no Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, o que é no Emboimirim, lá em Emboimirim. Então, assim, cada instituição vai ter que entender a sua realidade. O que é importante? O que o Leandro já falou, é começar a fazer. Começa a fazer e depois se entende qual que é o protocolo que você vai adotar. Entendi. Não, obrigada, Leandro, obrigada, Gabriel. Eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que a gente já caminhou muito. Hoje eu tenho os testes uma vez por semana, mas sempre que tem uma demanda, né, que tem uma avaliação técnica das supervisoras do CME, da minha parte da coordenação, que tem um material mais crítico, a gente tem autonomia de ir fazer o teste, é disponibilizado pela instituição. Eu realmente fico com aquela vontade de padronizar diariamente, mas o custo realmente ele é mais alto, né? Então a gente tem que equilibrar também, porque senão a gente ganha de um lado e acaba perdendo do outro. Mas eu entendi o que o Leandro me falou e já me clareou um pouco aqui. Obrigada, gente, foi ótimo. Deixa eu só perguntar, você está onde? Em Minas? Minas, 7 Lagoas, 70 quilômetros de BH. Tá, pelo sotaque eu vou perceber. Obrigada, gente, foi ótimo. Obrigado, Angélica, obrigado a você. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais quer trazer alguma inquietude, alguma dúvida, alguma questão? Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, Maria, desculpa, esqueci de levantar a mão. Fica à vontade, fazer sua pergunta. A gente está começando a implementar o sistema de vocês no nosso hospital e a gente tem a cirurgia robótica. E aí a gente está pensando, a Tati, que é uma das representantes, esteve conosco lá hoje, querida, e aí a gente estava discutindo a respeito das pinças robóticas, né? Como é que a gente vai fazer o lumen na pinça? Daí a Tati falou que existe hoje já um estudo que está para ser publicado, né? Que é fazer o mesmo esquema que a gente fazia com o ATP, né? Que é fazer um flush de água e coletar dessa água, né? Então, hoje a gente começou a fazer os testes. Aí eu queria ver se existe mais alguma orientação a respeito disso. Maria, primeiro, obrigado. Segundo, é a Tati. Você está em Porto Alegre? Aham, sim. Então, ela já falou comigo mais cedo. Ela pediu para eu responder a pergunta dela e eu falei para ela que eu não tinha como responder a pergunta dela. Eu deixaria para um cara que sabe muito mais do que eu responder a pergunta dela, que é o Leandro. Então, Leandro, por favor, me ajuda nessa. Imagina. Foi até um tema do meu estudo, Maria, que enfim, vai ser publicado logo mais, que foi justamente sobre o processo de limpeza de pinças robóticas, né? Então, eu fiz um lavado, né? Assim como você falou, né? Um pouquinho diferente, mas no dia a dia dessa forma que acontece, né? A gente faz um flush nos canais de irrigação da pinça, né? Coleta em um recipiente estéril e faz um nadante ali para ver qual que vai ser o resultado, falando da adenosema de asfalto.
E falando também da proteína, ou também a adenosina trifosfato bem, a gente faz a coleta na área funcional da pinça, né, no ponto de maior criticidade. E aí eu fiz análise das duas formas, né? Comparei as duas formas. Fiz o lavado na pinça inteira, enfim, né? Peguei toda a nossa preocupação quando a gente fala de pinça robótica, que ela não é desmontável, é de ter resíduo orgânico ali naquela área de cabos, de extensão. Então, fiz análise do lavado e fiz análise da coleta da área funcional. E os resultados foram bastante similares, ou seja, né, comprovou ali que o processo de limpeza foi eficaz. E aí eu estudei o processo de limpeza em dois equipamentos que são comercializados atualmente para o processo de limpeza de pinça robótica. E os dois tiveram resultados muito similares. Tanto o processo de imersão, de cavitação, tanto o processo de termodesinfecção com a pinça em posição vertical, sem imersão, sem aquele banho que a gente está acostumado, né? Então, assim, a proteína foi muito satisfatório, né, o resultado, então foi muito similar àquilo que a gente imaginava encontrar do ponto de vista de sucesso de limpeza. É claro, né, que atualmente a gente, infelizmente, não pode introduzir nada no canal de irrigação da pinça, né, por uma questão de segurança, também com um canal de 1 milímetro, e até por a garantia da vida útil da pinça, mas a melhor forma justamente é essa, de você fazer lavado e coletar na área funcional da pinça. É a área de maior desafio Sim. atualmente. Ô, Leandro, e qual é a quantidade no caso, é água destilada que a gente usa, né? Isso. Seria a mesma coisa, água destilada, e qual é o volume que a gente é o mais adequado para? Porque a gente usava até então 20 ml para fazer o ATP, né? A gente pode seguir usando esses 20 ml ou é menos quantidade? Eu fiz uma quantidade bem parecida, bem similar Tá. também. Usei em torno de 20 ml, de 20 a 60 ml para fazer essa coleta. Então, eu fiz um flush nos dois canais e Uhum. coleta do nadante ali no recipiente estéril para que eu tivesse resultado. E também a coleta na área funcional do instrumental. É Sim, importante, sim. né, o processo de limpeza começar o quanto antes possível, né, ainda na sala cirúrgica, que é um material extremamente crítico. Então, você Sim, é. já tendo irrigado os canais e trazer ali a área funcional de volta, né, com uma compressa ou algo umedecido, é extremamente importante para o resultado satisfatório. Sim, é o que a gente tem. A gente já tem a rotina, né? Mas a gente já trabalha com robô há alguns anos. Mas agora essa questão realmente de trocar de ATP para proteína, lumen, que a gente estava um pouquinho mais inseguro, né? Mas quando a Tati trouxe essa solução de poder continuar usando o flush por causa do teu estudo, já deixou a gente com o coraçãozinho mais quentinho. E tudo bem, mas Leandro, deixa eu te perguntar um negócio, só para ver se eu não fui ignorante aqui no meu entendimento. A Pro Endo, que tem o suave que vai dentro do canulado, não substitui essa questão do flush? Se você quiser coleta entrada, não, infelizmente você não Não. pode introduzir nada no canal. Tá, entendi. A gente, inclusive, durante a própria limpeza dela, não pode introduzir nada de canulado, de escovinha de canulado, né? Até o ar comprimido tem que ser abaixo de 2, tem que ser até 2 bar de pressão, então é toda uma regra muito rígida para limpeza das pinças. Posso fazer uma intervenção cirúrgica aqui? Juan, você tá me ouvindo? Juancito? ¿Me escuchas, Juan? Gabriel, amigo, acá estoy, te estoy escuchando, los estoy escuchando a todos. Juan. Buenísimo, amigo, Ajá. feliz. ¿Algún comentario sobre eso? Estaba escuchando, muy interesante lo que hablaron, que falaron por ahí. Leandro, saludo grande, tanto tiempo. No, perfecto, todo lo que han dicho con mucho sustento científico, excelente la disertación, algunas partes me las perdí porque estoy entrando en un webinar ahora para Colombia, así que muy interesante la combinación de las dos tecnologías, ¿sí? Que se está discutiendo mucho, pero son realmente un complemento. Ayer justamente hubo otro webinar en Perú con mucha gente también discutiendo la misma cosa de lo que es el control del lavado por ATP. Así que se está dando mucho esta discusión a nivel Latinoamérica y creo que se tiene que dar porque era una parte que estaba en deuda todavía, la parte del control del lavado antes de pasar a la etapa de esterilización con certeza de que esté realmente libre de materia orgánica.
Así que bueno, felicitaciones por la palestra, muy bueno, y ya me paso al otro webinar, les dejo un abrazo grande y nos vemos la próxima. Tranquilo, amigo. Muchas gracias. Nosotros estamos bien con Saludos para todos ustedes. por ahí. Solo la raiva por el tema de que ustedes ya han ganado en la Copa y nosotros no. Pero tranquilo. Ahí va, ya se va a dar, ya se va a dar. Un beso, Hay amigo fe. querido. Éxitos. Chao, chao. Chao a Gracias. todos. Gracias. Gracias por su tiempo. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Maria, a gente solucionou a sua dúvida para começar, né? A gente solucionou a sua dúvida. Sim, muito obrigada. Imagina, é um prazer sempre. Eu deixei ali o meu contato, mas você, obviamente, tem o contato da Tati, a Tati tem o meu contato. Qualquer necessidade, você pode me contactar, todo mundo aqui pode me contactar. Vou deixar aqui no chat o meu contato pessoal. Pessoal não, né? Pessoal da empresa, né? Mas fiquem à vontade para me contactar caso necessário, tá? E mais alguma dúvida? Orlando, Sim, por favor. eu sou Orlando, eu sou do hospital, de um hospital aqui da Unimed Recife, Tá certo? e é do controle de infecção. Certo. E a gente faz muito teste em superfície, a gente não é a parte CME, mas superfícies, UTIs, até a própria mesa cirúrgica, a gente faz algumas intervenções assim, periódicas, a gente fazia a cada mês, aí depois passou a fazer a cada 15 dias com ATP, ou então durante algum surto na UTI, algum surto de bactéria, alguma coisa, a gente monitora mais de perto. Uhum. E a gente sentiu uma falta no mercado do ATP e a gente quer saber se o ATP está de saída do mercado, ou vai continuar, ou se a proteína substitui para fazer de superfície. Qual o melhor? Tá, Essa eu vou foi. deixar o Leandro complementar o que eu vou falar, tá, Leandro? Por favor, faça às vezes, mas é o seguinte, para ambientes, superfícies como quartos, mesas, essas coisas, o ATP efetivamente é mais indicado, tá? Ele não está saindo do mercado. O que está acontecendo é o seguinte, o Clean Trace era da 3M, e ele foi vendido para a Neogen, e a Neogen está focada hoje mais na indústria alimentícia e farmacêutica. Então, basicamente, o que está acontecendo é que eles estão focados nesse mercado, então falta produto para entregar para a linha hospitalar, tá? A proteína complementa, mas ela não vai te dar exatamente o mesmo resultado, como a gente apresentou aqui, do que o ATP vai dar. Porque o ATP vai te dar atividade biológica ativa, ou seja, tem bicho vivo ali. Ali é um problema. E nessas áreas você não quer bicho vivo, certo? Então, Leandro, por favor, complemente. Não, exatamente isso mesmo, Gabriel. A gente vê mais, de fato, né, sendo utilizado a ATP, né, em ambientes para esse tipo de detecção, né? Não só dentro de sala cirúrgica, os UTIs, também até nas áreas alimentícias do hospital, né? Então, se utiliza bastante também superfícies, mesas e tudo mais. Então, o mais comum, de fato, é isso. E, com certeza, Leandro, eu acredito que não vai sair, enfim, não tem como, né? São complementares, enfim, a gente não vai substituir futuramente, a não ser que surja uma tecnologia em breve, né, que consiga embarcar tudo isso, mas acredito que não vai ser algo tão próximo. Orlando, eu até te sugiro, a Terragene não tem venda direta no Brasil, tá? Nosso parceiro mais firme aqui no Brasil é a Cispac. Michele, depois eu quero um bombom, tá? Tô falando aqui de você, tá? Fala com a Michele da Cispac. Eu não sei se eles estão trazendo ou não. Mi, você tá aqui ainda? Não sei se você tá aqui, não, acho que ela já saiu. Mas depois eu posso te passar, se você quiser. Eu passei meu contato aqui no chat. Me chama. Eu vejo se eles estão trazendo a nossa caneta de ATP, tá? A nossa caneta de ATP também funciona igual o Clean Trace. A questão só é o luminômetro, né, Leandro? Que um problema para a Terragene, mas tudo bem, a gente resolve, tá? Mas assim, não existe substituição de uma tecnologia por outra nessa área. Existe complementação. Basicamente para superfícies, ambientes
quartos, UTI, essas coisas, o melhor é ATP, a proteína vai te complementar. Para instrumental, a proteína é melhor, o ATP vai te complementar. Se você tiver que escolher um deles, escolha o de regra, que é basicamente a primeira linha. Tô errado, Leandro? Tô certo. Isso mesmo, Gabriel, é o mais comum mesmo, de fato, até por questão de pontos de coleta, né? Às vezes numa sala cirúrgica vai ter muito mais pontos de coleta do que no instrumental cirúrgico propriamente falando, né? E você tem que fazer toda essa análise, né, de custos, enfim, dessas questões. Exatamente, exatamente. Orlando, me chama aqui, te passei o contato para todo mundo aqui, tá? No chat, só me chamar e a gente conversa. Fechado? Obrigado, querido. Pessoal, mais alguma dúvida? A gente já passou do tempo, a gente já passou da 1 hora que tinha. Se tiver mais alguma dúvida muito contundente, a gente vai atender. Se não, eu deixo para vocês me mandarem, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. E eu quero agradecer a vocês. Mas eu quero agradecer antes de agradecer vocês, obviamente, essenciais. Mas, Leandro, você é o cara para falar de proteína, cara. Você é sensacional. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua proatividade em participar do assunto e conversar com a gente. Você, cara, você me deu um orgulho aqui enorme de estar aqui falando com você, cara. Imagina, Gabriel, eu que agradeço pelo convite, o time Terra Gênio, por tudo. E fico à disposição também, caso alguém te acione. Enfim, me contacte também, fico à disposição. E é sempre um prazer estar aqui, enfim, poder trazer um pouquinho mais da minha experiência e aprender com vocês também, que é super importante. E, enfim, agradeço muito pela parceria. Valeu, meu querido. Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eita.